A gente sempre fica de olho nas placas com final 60, porque é o que cabe no bolso, às vezes nem isso, mas porque são placas interessantes e mais baratinhas. Dessa vez a Nvidia até lançou uma 50 bem legal, inclusive eu falo sobre ela nesse vídeo aqui desse card. Mas hoje eu vou te provar por que a Nvidia acertou nessa nova 60, ou não. Vamos ver se ela vale esses R$2.000 mesmo. A RTX 5060 é focada pro Full HD, atualmente ela até aguenta o Quad HD, não todos os jogos em 60 FPS no Ultra, mas dá pra jogar bastante coisa, dá pra se divertir. Tem 8 GB de VRAM GDDR7 e todas as novas tecnologias, DLSS 4, Multi-Frame Generation. Então na teoria ela é bem bonitinha, tirando esses 8 GB de VRAM, que é um ponto bem negativo. Mas vamos ver o desempenho real dessa placa, se ela realmente entrega tanto até para um Quad HD, para um começo, ou se ela sofre até em Full HD. Vamos dar uma olhada. Segundo o Tech Power Up, ela é uns 25% melhor que a antiga RTX 4060 e a nova RTX 5050. Ela é muito próximo ao que nós tínhamos de uma 4060 Ti de 8 GB, só que mais barata, mais nova e com mais tecnologias. Em jogos ela já roda quase tudo no Ultra em 60 FPS em 1080p, então ela roda bem nativamente jogos como Cyberpunk, Ghost of Tsushima. Ela vai sofrer naqueles jogos que exigem muito, como um Black Myth Wukong no Cinematic, onde ela já apresenta uma média de FPS menor e quedas mais frequentes. E é possível ver esse mesmo cenário em Alan Wake 2. E é aí que entra a inteligência artificial. É legal um gerador de quadros, um upscale para aguentar esses jogos em taxas melhores. Nesse caso específico, não é a VRAM pesando ainda. A gente pode ver isso comparando placas com diferença apenas em VRAM, mas desempenho praticamente o mesmo, e elas apresentam média FPS iguais. Mas quando a gente fala de Quad HD, não é o foco da placa, mas na teoria ela aguenta, a gente tem uma queda de FPS perceptível. Então em Full HD, onde ela já aguenta a maioria dos jogos 60 FPS pra cima no Ultra, a maioria vai ser 60 FPS pra baixo. Só que em jogos que exigem mais VRAM, como Monster Hunter Wilds, The Last of Us Parte 1, a gente vê médias mais baixas e quedas de FPS mais frequentes, que é quando o VRAM estoura. O próprio Monster Hunter bateu 13 FPS, pra você ter uma ideia. Então dá pra jogar em Quad HD, mas não tudo no talo, principalmente por causa da VRAM, então você dá uma abaixadinha nos gráficos para conseguir rodar, sem essas quedas de FPS frequentes. A RTX 5060 compete com a 9060 XT de 8 GB, que é uns 5% melhor que ela. Na prática, ou as duas empatam na mesma média, ou a 9060 XT tá um pouco à frente, tá um pouco mais de desempenho, entrega um pouco melhor. Em tecnologias, como a AMD deu uma melhoradinha nas suas tecnologias, a gente viu isso com o FSR 4 para a geração 9000, que não se iguala ao DLSS 4, mas já tá bem melhor que o antigo. Isso trouxe um alívio para as placas da AMD. Então nós temos placas com desempenho próximo ligando um FSR, um DLSS, ou um Frame Generation X2 e até em Ray Tracing, mas a Nvidia ainda tem aquela refinada melhor. Ou é uma latência menor, ou uma qualidade de imagem melhor. Ela tem X3 e X4 pro Multi-Frame Generation, que a AMD não tem. Todas essas coisinhas que dão aquele valorzinho a mais à placa, sabe? Não é aquele absurdo, mas ainda tem aquele a mais, aquele salzinho. Então para jogos, cara, é praticamente a mesma coisa, com a leve vantagem para 9060 XT. Para escolher as duas vai ser uma questão de preferência sua, ou você precisa analisar algumas coisinhas específicas. Vamos lá. Atualmente a RTX 5060 fica ali entre R$2.000, R$2.200 nos modelos mais em conta, né? E a 9060 XT, R$2.100, R$2.300, isso à vista no Pix. Ela é comumente ou no mesmo preço ou um pouco mais cara. Dá pra dizer que as duas são praticamente a mesma coisa, diferença, pô, às vezes de R$50. Mas é legal dar uma olhada nas promoções. Lembrando que todos os preços apareceram lá no meu grupo de promoções. Entra lá pra aproveitar, você não paga nada mais por isso. E ainda me ajuda a manter esse canal, né? Trazendo mais conteúdo pra vocês e cada vez melhores, com mais qualidade, sobre mais assuntos. O link tá aí na descrição, junto com o link das placas, ou entrando por esse QR Code aqui, ó, só escanear. A 9060 XT, ela é uma placa difícil de promoção. Ela apareceu uma vez por 1.799, mas, cara, praticamente não durou nada, então eu nem conto muito esse preço. A média de promoção à vista dela é de 1.999, 1.949 às vezes, mais próximo ali aos 2.050. E 1.899, o melhor preço que durou mais tempo. Já a RTX 5060, ela é muito mais fácil de pegar promoção. Parece muito mais e em muito mais quantidade o estoque promocional. A sua média de preço de promoção também é abaixo de R$2.000. E mês passado mesmo, na Black Friday, apareceu várias vezes por 1.849,
1.649 e o seu menor preço de 1.642, durou até um tempo legal, muita gente aproveitou. E o melhor das ofertas da 5060 é que é fácil de pegar até parcelado, onde ela aparece ali próximo aos R$2.000, 12 vezes sem juros, o que facilita para mais gente ainda pegar, diferente da 9060 XT, que é bem difícil isso acontecer. E para mim é o grande fator de vantagem da 5060. A gente sabe que a Nvidia tem muito mais fabricante, tem muito mais estoque, assim, fácil de pegar, muito mais modelos diferentes, então facilita muito ter mais promoção, ter mais estoque, é muito mais fácil de pegar um preço mais barato nela. É até estranho falar isso da Nvidia, mas dessa vez ela é a placa um pouco mais fraco e mais barata, né, entregando praticamente a mesma coisa por um preço um pouco menor, o que era comum da AMD fazer. Tá, mas qual que eu pego? Qual que vale mais a pena? No final das contas, você não vai perder muita coisa pegando uma placa ou outra. Se as duas estiverem num preço muito próximo ou igual, a 9060 XT de 8GB ela fica interessante por ter essa leve vantagem de desempenho nativo, mas se a 5060 estiver bem mais barata, pô, vai de 5060. Então, um fator muito legal é, cara, qual tiver mais barato. Como o desempenho é muito parecido, vai no que tiver mais acessível, você não vai ter muita diferença de desempenho, você paga um pouco a menos para ter praticamente a mesma coisa. E linkando com o que eu falei antes da 9060 XT, talvez seja o fator que mais atrapalha essa placa, a dificuldade desse preço abaixar. Porque se você quer pagar mais barato em 8GB de VRAM, que é o que eu te aconselho a fazer, você vai de 5060, que é muito mais fácil. E se você se contentou, pô, vou pagar 2.200 mesmo na placa de 8GB, fazer o quê? Tem a RTX 5060 Ti de 8GB, que antes não era uma opção viável de jeito nenhum, ela era R$2.700, mas hoje em dia ela já é muito mais barata que esse preço, custando ali entre R$2.400 e R$2.500, que não é um preço que eu recomendo você pagar nela, mas em promoções, R$2.100, R$2.200, que é o preço padrão dessas duas placas, 5060 e 9060 XT de 8GB. E a 5060 Ti de 8GB tem 10% mais de desempenho, tem performance melhor em Quad HD, tecnologias melhores, então não que eu esteja falando pra você que vale a pena pagar tão caro uma placa de 8GB, mas se você já tava indo pagar 2.200 nessas placas, pega uma melhor então. Então é uma coisa que favorece muito a 5060. Você quer pagar mais barato? Você espera uma promoção de 5060 que normalmente é melhor. Vai pagar esse preço de 2.200 até 2.300, espera a promoção da 5060 Ti de 8GB e pega ela. Já ia pagar esse valor mesmo, então pega uma melhor. E tem o fator que, cara, mais da dor de cabeça que eu ainda não citei, que é o PCI Express 3.0. Pra galera com PC um pouco mais antigo, que ainda usa um PCI 3.0, com um processador, sei lá, um Ryzen 5 5500, uma A520M, toda a 5060 quanto a 9060 XT de 8GB perdem desempenho em PCI 3.0. Ah, mas 9060 XT X16 e 5060 X8, sim, mas ela ainda perde desempenho. Esses 8GB de VRAM, cara, pesam e principalmente em um PCI Express mais antigo, 3.0. Isso com as três placas, tá? A 5060 Ti de 8GB também está inclusa nesse pacote. Então, depende do cenário, mas normalmente quando o VRAM já se torna um peso, ali, principalmente em Quad HD, às vezes são as duas perdendo desempenho, ficando ali na mesma média, às vezes só uma perde desempenho, depende. E esse problema de FPS é considerável, é como se a 5060 virasse uma 4060, uma B580 da Intel em desempenho. Então, poxa, uns 20% de desempenho, 25%. Inclusive, para PC Express 3.0, a B580 da Intel faz até sentido, ela uns R$1.800, já tem 12GB de VRAM, que lida melhor com PC 3.0, a B570 também tem 10GB de VRAM, que segura bem em 3.0. Então, se for pegar placas para rodar em 3.0, vai de RTX 5050, uma RX 7600, ou pega essas placas e mais pra frente dá um upgrade, trocando processador, placa-mãe, o que tá limitando em 3.0. É bastante informação para pensar, é muita coisa para compilar, então deixa eu te resumir. Eu não gosto que paguem caro em 8GB de VRAM, mais que 2.000 eu já acho complicado. E é uma discussão muito grande lá fora sobre isso, não peguem placas de 8GB, vão direto para 16, só que no Brasil é muito diferente, a diferença de preço lá de 50, 100 dólares aqui é R$1.000, cara. Se eu pegar uma 5060 Ti de 8GB, 2.200, vai pegar uma de 16, é 3.200. Pô, é muita diferença de preço, difícil você falar pra uma pessoa não comprar uma e comprar outra. Mas, sobre as duas, a placa que tiver mais barato, cara, vai nela. Então minha recomendação mais forte é de você ir de 5060 para economizar, não pagar tão caro 8GB de VRAM. Caso você não encontre mais barato, 9060 XT de 8GB entrega muito bem também, uma baita plaquinha. Só não vai pagar 2.300 por 2.500 nessas placas. A própria 9060 XT de 16
16 GB já apareceu por 2.500 em promoções, e frequentemente por 2.600. É uma placa muito melhor, com muito mais longevidade. Em geral, 1.900 uma 5060 tá bem legal. R$2.000 seria, cara, o limite dela, mas a gente sabe que essa não é a realidade. Você provavelmente vai pagar ali 2.100 nela, isso fora de promoção. Se estiver lá no meu grupo de ofertas é muito mais fácil pagar, mais barato. E eu não pagaria mais que isso nela e nem no 9060 XT de 8GB, porque mesmo só tendo 8GB de VRAM, 5060 Ti desempenha melhor. Passou desse valor? Nenhuma das três. Junta um pouquinho mais de dinheiro, pega o 9060 XT 16GB, que é muito melhor, por R$2.700. Pega uma promoção de R$2.500, que é muito melhor. Infelizmente, nós já temos duas placas de R$2.000 novas, que já não aguentam qualquer jogo no Ultra 60 FPS sem usar alguma ferramenta de IA. É complicado? É, mas é o que tem. Eu queria recomendar pra vocês a 5060 Ti 16GB no lugar delas? Queria, mas é muito mais caro. E então, se não comprar, cara, você não vai jogar. Eu espero que esse vídeo tenha te dado norte. Link das placas está na descrição, junto com o grupo de ofertas. Entra lá pra economizar no seu PC. Muito obrigado. Tchau.